Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação e esta semana nós iremos estar trazendo, falando um pouquinho sobre o nosso simpósio de doutrina que irá ser dado nesse carnaval em todas as Assembleias de Deus no estado de Pernambuco, que vai estar, ou nós iremos estar aprendendo sobre Jesus. Ele é o alfa e ele é o ômega. Então, é a lição do simpósio de carnaval da nossa igreja, da Assembleia de Deus, editora Berea, editora da nossa igreja. E nós vamos estar aprendendo. Acredito que todos nós iremos estar sendo edificados nesses dias, enquanto o mundo está aí se mergulhando no lamaçal do pecado. Nós iremos estar sendo edificados pela palavra de Deus dentro desse simpósio de doutrina. E vamos ter 7 lições, né? Vamos ter 7 lições aprendendo sobre Jesus. Ele é o alfa e ele é o ômega. E a primeira lição que nós iremos estar aprendendo é que Jesus, o princípio de tudo. A segunda lição vai falar Jesus revelado no Antigo Testamento. A terceira, Jesus o Verbo encarnado. A quarta, e vimos a sua glória. A quinta, vamos estar aprendendo sobre Jesus, o ferido de Deus. A sexta, Jesus exaltado soberanamente. E a última lição, Jesus o ômega. Então, nós vamos estar aprendendo essa lição durante este carnaval. E o que é que nós iremos gravar hoje? Nós iremos gravar só um resumo pouco da primeira lição, que é a lição de número 1, que é Jesus, ele é o princípio de tudo. Claro que eu não vou dar a lição toda aqui, porque nós iremos estar aprendendo no simpósio de doutrina. Eu só vou falar um pouco o que é o conteúdo que vai estar dentro dessa lição de número 1. E o versículo-chave está em João 1:1. No princípio era o Verbo era Deus, e estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo e era Deus. Então, nós iremos estar aprendendo sobre Jesus, o princípio de tudo. Até porque, amados irmãos, quando nós formos estudar essa lição, primeira coisa que nós temos que entender e aprender é que existe alguns conceitos, alguns pensamentos sobre Jesus, que se ele é autoexistente ou se ele passou a ser, ou ele veio a existir a partir que veio a ser, ou nascer de Maria, né? Há pensamentos, creio que nós iremos estar aprendendo, pensamentos que acreditam que Jesus ele não é autoexistente. Existem doutrinas, ensinamentos e pensamentos que não acreditam na divindade de Jesus. E quando eles negam a divindade de Jesus, então eles estão assim negando que a autoexistência de Jesus. Ou quer dizer, eles não acreditam que Jesus seja Deus. Se você nega a autoexistência de Jesus, que ele não existia, né? Que ele não existia desde antes da criação, e que ele vinha a existir a partir do Novo Testamento, quando ele nasceu de Maria. Então, quando você afirma que ele nasceu, só passou a existir corporalmente ali, que ele não é divino, então você está negando a autoexistência de Jesus e está negando que ele é o alfa, que ele é, desde o princípio, ele existia. Então, você está negando a autoexistência de Jesus, que Jesus é o princípio de tudo. Até porque quando você nega isso, você também está negando uma doutrina bíblica, que é que Jesus ele faz parte da Trindade Santa, né? Ele faz parte da Trindade. Se você nega a autoexistência de Jesus, você também está negando que ele não faz parte da Trindade. E a Bíblia nos revela no Evangelho de João, né? Primeiro Epístola de João, no capítulo de número 5 e o versículo de número 7, diz assim: porque 3 são um, o que testificam no céu, que é o Pai, a Palavra e o Espírito.
E diz ainda, e os três são os que testificam na terra, o Espírito, a água, o sangue. Estes três concordam num. Então, o evangelista João ainda diz que aquele que nega o Pai também está negando ao Filho. Porque o Filho, ele é o Pai. Ele é o Pai, né? Então, se você nega um, você está negando ao outro. Se você está negando que Jesus, ele é Deus, que ele não é autoexistente, você também está negando que ele é Deus. Você está negando a autoexistência de Jesus, uma doutrina bíblica. Ele diz assim aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 2, e o versículo de número 23. Diz assim, qualquer que nega o Filho também tem o Pai, né? Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa que o Filho tem o Pai. Então quer dizer, aquele que nega o Filho está negando o Pai. Ele está falando de Jesus aqui. Qualquer que nega que Jesus é Filho de Deus e que Jesus é Deus, está negando Deus. E qualquer que confessa que Jesus é Deus, ele tem Deus. Então, existem alguns pensamentos e alguns ensinamentos que negam a divindade de Jesus. Como por exemplo a Testemunha de Jeová, negam a divindade de Jesus, negam a trindade, né? Então se eles estão negando a Jesus, então estão negando também a Deus, né? Então por isso que nós colocamos e aceitamos, né, dentro da apologética, da área apologética, que a Testemunha de Jeová é uma seita, porque ela nega a divindade do Filho, ela nega a autoexistência de Jesus e diz que Jesus não é Deus. E como o próprio Jesus dizendo, quando ele diz que ele é Deus, como no Evangelho de João, no capítulo 10, e versículo 30, que diz que ele é Deus, né? Então, se ele está dizendo que é Deus, então ele existe desde o princípio. Isso é, desde antes da criação do mundo, ele já existia. Isso aí chama, ou nós estudamos isso aí dentro da área da cristologia. Isso é, sobre a divindade de Cristo, estudando Cristo. Então, na cristologia, nós estudamos essa área sobre a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, sobre Cristo, ele ser o alfa, ele ser o princípio. Então, quando Jesus disse que ele é Deus, né? Então ele está dizendo que existia desde o princípio, né? João 10 e 30. Nós podemos ver isso lendo a Bíblia Sagrada. Vamos ver o que diz o Evangelho de João, capítulo 10 e o versículo de número 30. 10 e 30 do Evangelho de João. Vai nos dizer assim, 10 e o versículo 30. Ele diz assim, o próprio Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Então quer dizer, Jesus aqui está afirmando ele ser Deus. Então se ele é Deus, ele existe desde o princípio. Por isso que quando ele se revela a João, na ilha de Patmos, ele dizendo que é o alfa e o ômega, ele está dizendo que ele é Deus. Entendeu? Ele existia antes do mundo existir, antes do universo existir, ele já existia. Ele estava presente, né? Ele estava presente desde tudo. Nós vemos que em João, no capítulo 1, versículo do 1 ao 4, nós encontramos a palavra de Deus dizendo que ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Né? João, ele revela essa verdade. A nossa introdução da nossa primeira aula, né? Nós vamos encontrar uma frase dizendo assim, ó, nunca houve um tempo em que ele não existia. Então quer dizer, nunca houve um tempo a qual Jesus, ele deixasse de existir. Ele sempre existiu. Ele nunca deixou de existir, porque ele não está sujeito ao tempo. Nós vemos que no livro de Hebreus, no capítulo 1 e versículo 10, tem uma frase que diz mais ou menos assim, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ele está falando de Jesus. A palavra anos aqui, escrita no livro de Hebreus, do grego, lá no grego original, é a palavra etos, que essa palavra etos é um ciclo ou um período de tempo, ou seja, Jesus não é regido, né, pela cronometria, pelo tempo. Ele não existe, ou não existe tempo ou etapa para Cristo.
Então quer dizer, ele existiu, não existe o tempo para Cristo, né? Então a palavra grega usada para anos aqui, né? Em Hebreus 1:10 ao 12, né? É a palavra etos. A palavra grega quer dizer que ele não é regido pelo tempo, não existe tempo que ele veio a existir. Existe um tempo para nós. Quando nós começamos, quando nós nascemos, a cronometria começa dali, né? Todos nós temos um tempo. Quantos anos nós temos, né? Então, Jesus não existe isso, não existe tempo. Jesus não tem 2000 e poucos anos. Jesus existia desde o início de tudo. Não existe tempo para ele, né? Então, o próprio Jesus, ele fala sobre isso, da sua alta existência. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 8, versículo 58, nós podemos ver isso. O Evangelho de João 8:58. Nós podemos ver que o próprio Jesus fala da sua alta existência, né? 8:58 vai nos dizer assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então veja, a alta existência de Jesus, né? Ele existia desde tudo. Antes de Abraão existir, ele disse, eu já existia. Antes de Abraão existir, eu já existia. Eu sou autoexistente. Isso aqui fala da divindade de Jesus. Jesus como Deus, né? Ele estava no presente de tudo. Ele estava no começo de tudo, né? Ele estava no começo da sua criação. É por isso que lá no livro de Colossenses 1:19, ele fala, o apóstolo Paulo falando que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. A palavra plenitude que Paulo ele usa ali do grego é a palavra pleroma, que a palavra pleroma significa totalidade, isso é, o total. Ele é total Deus, é o que é completo, no qual não tem falta de nada, existe tudo em Jesus. Por isso que Paulo ele diz em Colossenses 1:19 que nele habita corporalmente toda a plenitude, né? Toda a plenitude está nele, não falta nada, né? E a palavra ali, como eu já disse, é uma palavra grega, essa palavra plenitude, no original grego, é a palavra pleroma, que quer dizer total, completo, sem falta de nada. Jesus está investido de todo o poder, né? Não falta nada. Ele mesmo diz isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28 e no versículo de número 18. Nós podemos ver Jesus falando isso, 28:18, que nele habita corporalmente todo o poder, né? 28:18, ele diz assim, ó, 28:18, diz assim a palavra de Deus: chegando Jesus, falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, todo o poder, Jesus disse, é-me dado no céu e na terra. Então, em Jesus há todo o poder. Em Jesus há nele tudo. Nele está o domínio, a ação, a promessa, o cumprimento, a realização, o querer, o efetuar. Ele domina sobre todas as coisas. Ele fala no livro de Isaías, diz, operando eu, quem impedirá? O próprio Deus diz isso. Quando Deus está falando, é o próprio Jesus falando, porque Jesus é Deus, né? Então, como um Deus habita toda a plenitude e não tem falta de nada, Jesus também, como ele sendo Deus, né? Ele habita todo o poder, toda a plenitude está dentro dele. É por isso que quando ele se revela a João, né? Quando ele fala ali a João, que ele é o alfa, que ele é o ômega, que ele é o princípio, que ele é o fim, que é as duas letras do alfabeto grego, alfa e ômega, o começo e o fim, ele diz isso. E a palavra de Deus ainda diz que se ele se declara que ele é o que era, o que há de vir, né? Então, quando ele fala essa palavra que é o que era, é o que é e é o que há de vir, ele está falando que ele conhece o presente, ele conhece o passado e ele conhece o futuro. Ele conhece tudo. Jesus se declara aqui como todo-poderoso. É como eu já falei em Mateus, ele também se declarou como todo-poderoso. Mateus 28:18, que nós já vimos aqui. Então, ele se declara como todo-poderoso. E a palavra aqui usada em Gênesis, no capítulo 18, né, que ele diz que ele é o todo-poderoso, né, em Gênesis 17:1,
é uma palavra grega chamada pantocrato, que significa dizer que quem tem o controle sobre todas as coisas, né? Jesus se revela, ou Deus se revela a Abraão, ele diz seu todo-poderoso, e quando ele se revela ali seu todo-poderoso, ele está se revelando e dizendo a Abraão a palavra grega que é o pantocrato, que quer dizer, eu tenho o controle de tudo, é quem tem o controle de todas as coisas, governa tudo, tem o poder de agir, ele é poderosamente, né? Ele tem o controle de todas as coisas, né? Então Jesus, ele existiu, ele é autoexistente. Isso aqui fala da divindade de Jesus, né? Negar a divindade de Jesus, negar que ele existia desde o princípio, você também está negando não só a divindade, mas está negando a doutrina da Trindade, entendeu? Para você afirmar que Jesus, ele é divino, você tem que também acreditar que ele faz parte da Trindade. Então, você tem que acreditar nisso aí. Então, ele é o primogênito, a Bíblia fala, ele é o primogênito de Deus. O termo primogênito, tem muita gente que se confunde, que diz, se ele é o primogênito, então teve um princípio. Não, a palavra primogênito aqui no grego, que é protokotos, não quer dizer, né, que ele foi criado primeiro. Isso não quer dizer, mas que ele é antes de tudo, né? O primeiro no tempo ou lugar, é o que rege todas as coisas, é o que tem primazia, preeminência, né? Superioridade, ele existe antes de tudo, é maior do que qualquer coisa criada, né? Ele é maior do que qualquer coisa criada. Quando Paulo diz que ele é o primogênito de Deus, ou quando o próprio Deus que diz que enviou o seu primogênito, aquela palavra primogênito não quer dizer que ele foi criado primeiro, né? Porque a palavra grega ali não cabe essa palavra sendo criado, né? Porque ele não está regido pelo tempo, ele é autoexistente, né? Como nós já falamos, né? Ele é autoexistente, não dá, que a palavra grega que é usada ali é a palavra prototox, que quer dizer, ele não é o primeiro, mas que ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de tudo. Antes do mundo existir, ele já existia. Ele já existia. Ele era o Messias. Ele era o Messias consolador, seu amigo, ao dizer, quando Jesus diz a João, lá na ilha de Patmos, no capítulo 1, versículo 8, que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que há de vir o Todo-Poderoso. Aqui ele está dizendo assim, ele era o Messias, consolador, seu amigo, ao dizer, não te preocupes, eu tenho a palavra final, eu sou o começo e termino, eu começo e eu termino. Então, quando Jesus aparece para João ali, na ilha de Patmos, e fala que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, que ele é o Todo-Poderoso, ele estava consolando o seu amigo João, dizendo que ele é o começo, que ele começa, ele termina, porque ele é o começo e ele é o fim. Ele tem o controle de todas as coisas. Então é basicamente isso que nós iremos estar estudando dentro dessa lição. É claro que eu não dei toda a lição, porque nós iremos estar aprendendo na igreja, né? Nós iremos estar aprendendo dentro desse período de carnaval, de dia 3 a 6 de março. E a primeira lição é isso que eu falei, né? Jesus é o princípio de tudo. Vamos estar falando dentro da área da cristologia, vamos estar falando dentro da área da Trindade, se negar que Jesus é o princípio de tudo. Se negar que Jesus ele não é autoexistente, você não vai estar negando só a divindade, mas vai estar negando a Trindade, vai estar negando a doutrina bíblica e você vai estar negando a palavra de Deus, porque está dentro da palavra de Deus, amém? Então, essa é a primeira lição que nós estaremos aprendendo dentro do Simpósio de Doutrina. E espero que, claro que eu não dei a lição toda, porque nós iremos estar aprendendo, mas que você tenha curiosidade, por intermédio dessa introdução que eu dei aqui da lição, né? Que eu dei só um recapitulado dela toda, mas tem muito mais conteúdo, não só foi o que eu falei, tem muito mais conteúdo dentro dessa lição, e você vai estar aprendendo, e eu vou estar aprendendo bastante dentro desse período de Simpósio de Doutrina, amém? Que Deus nos abençoe,
Que Deus nos ajude, né? Aguardamos você numa Assembleia de Deus, né? Para aprender a palavra de Deus, para aprender o que ela está falando, o que ela quer dizer, o que ela nos ensina. E que Deus lhe abençoe, divulgue esse vídeo, ore e participe, né? Venha para a igreja, venha escutar a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. És o Alfa